Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Está no ar mais um Bichos Tagarelas, segunda-feira, dia 24 de junho de 2024. Estamos quase no meio do ano, está passando correndo. Plano Safra 2024-2025 deve bater recorde em recursos. Prioridades do governo neste final de semestre no Congresso: milhões de dados de beneficiários do INSS foram acessados sem controle. Notinhas das araras, os destaques internacionais, a Rádio ONU, o nosso correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski, e o comentário do lendário Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística. Bem, vamos começar a trabalhar. E vamos às principais notícias, manchetes aqui do Bichos Tagarelas, que começa com uma boa notícia. Principal política pública voltada ao agronegócio, o Plano Safra 2024-2025 deve superar 500 bilhões de reais em recursos para financiar pequenos, médios e grandes produtores. A cifra é almejada nos bastidores do Executivo, às vésperas do lançamento previsto para terça, a agricultura familiar, e quarta, a empresarial, o agronegócio. Além disso, o governo vai dividir, então, em duas partes. Terça-feira, os pequenos, e quarta, os grandes agricultores, o agronegócio. O ministro Carlos Fávaro, da Agricultura, declarou que neste ano o valor será recorde, mas não disse quanto. Em 2023 foi 364 bilhões de reais e a expectativa no agronegócio é que o setor receba 400 bilhões de reais em empréstimos subsidiados e a pequena agricultura mais de 100 bilhões, totalizando mais de 500 bilhões de reais. O importante é o dinheiro chegar. Prioridades do governo num congresso que conclui seus trabalhos no dia 18 de julho, muito apertado. A primeira é a regulamentação da reforma tributária. Tratam do IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, e do Comitê Gestor. Tem também a fake news, que regula as redes sociais, muito difícil. Reforma tributária é mais fácil. Taxação dos streams, então Netflix e outros mais seriam taxados em 6% da receita bruta no mercado brasileiro para o Condecine. Então, vamos ver, 6%, eu quero ver essa. Novo ensino médio, muda a carga horária, aumenta a carga horária e a grade curricular do ensino secundarista no país. O Senado aprovou o projeto em 19 de junho, com a carga horária defendida pelo governo, agora depende da Câmara dos Deputados. Desoneração isenta de tributação, 17 setores da economia, e reduz a alíquota dos municípios. Isso aqui o governo não queria aprovado, mas vai ser aprovado. Eólicas e offshore, trata do aproveitamento de potencial energético no mar. A Câmara inclui jabutis, como sempre, que aumentam a conta de luz, mas o governo quer retirá-los. O que está aqui por dentro, por baixo aqui, é que se você der mais esse subsídio para o setor energético no mar, a sua conta de luz vai ser mais cara. Hidrogênio de baixo carbono estabelece a criação da indústria do hidrogênio de baixo carbono no Brasil. E mais, o que temos mais é muito difícil. Milhões de dados de beneficiários do INSS foram acessados sem controle. Então, dados sigilosos de milhões de beneficiários do INSS ficaram expostos a usuários externos que puderam acessar as informações sem o devido controle de órgão. Isso aí vai ter empréstimo consignado, tudo que você imagina de ruim vai acontecer. E pior, que o aposentado ele não tem o lobby
de grandes empresas, de empresários, para tirar essa dor de cabeça. A descoberta levou o desligamento do chamado Sistema Único de Informações de Benefícios. No início de maio, paralisou a produção de estatísticas da Previdência Social. A vulnerabilidade do sistema foi confirmada à Folha de São Paulo pelo presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Segundo ele, o Instituto acumulou um estoque de centenas de senhas. O órgão não divulgou o número exato, concedidas a usuários externos ao longo das últimas décadas e não revisou a autorização desses acessos. Então, o SUIB não permite conceder novos benefícios, mas contém informações daqueles já deferidos, inclusive dados cadastrais dos beneficiários. Ou seja, os aposentados vão se ferrar. E voltamos com Bichos Tagarelas daqui a instantes. E vamos agora às notinhas das araras, a sua agenda na capital federal e no Brasil. A semana se inicia esvaziada em Brasília há dois motivos principais. O primeiro é o legislativo. Com as festas de São João, o Congresso estará em recesso branco. O segundo, o judiciário. O Supremo Tribunal Federal antecipará informalmente o início de sua pausa de julho para que ministros possam ir a um evento em Lisboa, Portugal, que tem Gilmar Mendes entre os anfitriões. Mesmo assim, a vida segue no mundo do poder. O debate principal vai continuar e ser a capacidade do governo Lula para reequilibrar as contas do governo, cortar gastos e dar mais conforto para o Banco Central, quem sabe voltar a cortar juros. Isso tudo é incerto. O presidente Lula segue com um discurso de esquerda muito forte para o seu público, critica a política monetária imposta pelo Banco Central, resiste a fazer cortes robustos e imediatos das despesas públicas. As perspectivas não são as melhores. Enquanto isso, seguem disputas paralelas em outras áreas. O Supremo dará continuidade na terça-feira ao julgamento sobre a descriminalização da posse de maconha. Há 5 votos favoráveis, 3 contra e 1 divergente, que, para variar, é o do Toffoli. Faltam votar Luiz Fux e Carmen Lúcia, que a tendência é votarem pela descriminalização. E daí seriam 7 votos a 3 e 1 divergente. Essa é a expectativa. Também aqui o tema é controverso, provocou reação do Congresso. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, alegando usurpação das funções legislativas, encaminhou uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, criminalizando também a posse de drogas. Foi aprovada em abril na Casa Alta e tramita na Câmara. Uma eventual decisão do Supremo descriminalizando o porte de pequenas quantidades de maconha pode acelerar o trâmite da medida no Legislativo. É o que vai acontecer. Além disso, o governo vai anunciar na semana que se inicia, isso que é o mais importante, na terça e na quarta-feira, o Plano Safra 2024-2025. Serão 2 eventos para lançar 2 etapas, uma voltada à agricultura familiar e outra a produtores maiores. Trata-se de uma linha de crédito subsidiado para financiar a atividade agropecuária. Todo mundo é subsidiado, só o Zé que não é. O ministro Carlos Fávaro declarou que neste ano o valor será recorde, mas não disse quanto. Em 2023 foi de 364 bilhões de reais. A expectativa do setor é que neste ano supere os 400 bilhões de reais. Na quinta-feira será realizada a 3ª reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, conhecido como o Conselhão. Extinto em 2019 pelo governo Jair Bolsonaro, o Conselhão foi recriado por Lula para ser um canal de diálogo entre o Executivo e a sociedade. Será apenas a 3ª reunião do grupo neste governo. A primeira foi em maio do ano passado, a segunda em dezembro, e a média de gastos do governo com o encontro
em roda de R$300 mil, passagens aéreas e é o mais pesado aí para trazer todo esse pessoal. O grupo inicialmente era formado por 246 integrantes, entre artistas, influenciadores digitais, médicos, integrantes de movimentos sindicais e sociais, líderes indígenas, empresários, professores e economistas. Haverá a troca de cerca de 20 nomes, pelo menos 2 morreram, o Abílio Diniz e Nalu Faria da Silva. No Congresso, só os 2 grupos de trabalho de regulamentação da reforma tributária continuarão operando. Gilmar Palusa, como a gente brinca, de quarta a sexta-feira, Brasília para ir no Gilmar Palusa, que é o 12º Fórum de Lisboa, organizado pelo ministro Gilmar Mendes em Portugal. O encontro é conhecido informalmente como Gilmar Palusa, em alusão ao festival musical Lollapalooza. Constam na lista de participação o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, Arthur Lira, presidente da Câmara, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e um monte de deputados e, principalmente, um número grande de pessoas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Congresso, recesso de São João também. Deputados e senadores devem gazetar, não vão aparecer em Brasília. Já estão dispensados de trabalhar presencialmente os deputados gaúchos, e todo mundo sabe por quê, né? Mas por causa da catástrofe no Rio Grande do Sul. Pendências do primeiro semestre, o governo deve terminar esse semestre sem conseguir aprovar parte das prioridades que estabeleceu no início do ano, como os PLs da fake news e do combustível do futuro. Estão em análise na Câmara os PLs que regulamentam a reforma tributária. Esses devem ser aprovados a tempo, aos 45 do segundo tempo. Arthur Lira articula pessoalmente para acelerar a tramitação e já prometeu votar antes do recesso, que começa em 18 de julho. Então, no Judiciário vai se discutir a questão no Supremo do porte de drogas e a responsabilização de jornais. O Supremo pode julgar, a partir de terça-feira, recursos da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e de outras entidades sobre a decisão do tribunal que considerou os veículos de imprensa como responsabilidade por declarações dos entrevistados. Como se trata um assunto complexo, é improvável que os ministros consigam finalizar esse caso antes do recesso. E eles vão estar lá, né, se divertindo no Gilmar Palusa. E vamos aos destaques no mundo, na imprensa. New York Times, ministro da Defesa de Israel, negocia próxima fase da guerra em Washington. Washington Post, ataques com armas de fogo matam mais de 15 pessoas na Rússia. La Nation, especialista em segurança que trabalhou com o modelo Bukele, será número 2 de Bullrich. O Comércio, delator acusa Boluarte de ordenar acordos para impugnação de registros eleitorais. O País, da Espanha, Felipe VI promete apoio aos países bálticos frente à ameaça russa. Podem contar com a Espanha, a manchete. Le Figaro, seguido de perto pela esquerda, grupo de Le Pen, lidera corrida eleitoral. Le Monde, Macron descarta a renúncia, seja qual for o resultado das eleições legislativas. Financial Times, Bruxelas acusa Apple, de quebrar regras de concorrência da União Europeia. Certamente aqui deve ser a mesma coisa. Então, o destaque é o ministro da Defesa nos Estados Unidos de Israel, Yoav Gallant, que chegou
no domingo em Washington por uma série de reuniões com autoridades americanas. Israel pressiona o governo Biden para a liberação de mais armas, mas fica constrangedor para os Estados Unidos enviar mais armas no momento que muitos civis foram mortos pelo exército de Israel. Na Rússia, a base de drones é destruída. Kiev disse ter atingido uma base russa no mar de Azov, próximo a Mariupol. A instalação armazenaria drones e servia para treinar militares, segundo a Marinha ucraniana. A Rússia não comentou. Nos Estados Unidos, 1 milhão estão em alerta devido às chuvas. O Centro-Oeste está sob alerta de enchentes depois de fortes chuvas nos últimos dias. Os estados mais afetados são o Dakota do Sul e Iowa. Novos temporais são esperados ao longo desta semana. E Emmanuel Macron, presidente francês de centro, escreveu uma carta justificando sua decisão de dissolver o parlamento. Disse que a desordem não poderia continuar. Fala em desafios históricos depois do avanço da direita na eleição do Parlamento Europeu. E as Big Techs, a Apple e a Meta, teriam articulado uma parceria para integrar o sistema de inteligência artificial da Meta no Apple Intelligence, a ser lançado no segundo semestre no iOS 18. Ainda não há confirmação oficial sobre o acordo. Duas Big Techs gigantes, a Apple e a Meta. Esses foram os destaques internacionais desta segunda-feira. E vamos à nossa parceira nos Estados Unidos, a Rádio ONU. A representante especial da ONU Mulheres nos Territórios Palestinos considera inspiradora a resiliência das organizações de liderança feminina atuando em benefício de comunidades que vivem em áreas afetadas pela guerra em Gaza. De Jerusalém, Maryse Guimond falou da primeira visita ao local, onde acompanhou a colaboração entre agências e a entrega de recursos alimentares, kits de dignidade e apoio psicossocial aos afetados pelo conflito. A representante destacou que organizações apoiadas pela ONU Mulheres desempenham funções de forma distinta. Muitas das ativistas atuam após terem sido deslocadas por várias vezes pelo atual conflito. We were reporting a few weeks ago that more than 10,000 women had been killed. Of these, at least more than 6,000 Guimond destacou que a cada dia de guerra pioram a destruição e o número de mortes em uma situação que deve cessar. Ela destacou que nas últimas semanas morreram cerca de 10 mil mulheres. A representante apresentou uma analogia do número de mulheres vítimas fatais e ferimentos, destacando que esse total não tem precedentes. Por isso, considera a situação de conflito uma guerra contra as mulheres. Em 9 meses de confrontos, multiplicaram-se os deslocados e os casos de trauma. Estas situações requerem muito trabalho na área de fornecimento de serviços especializados e outras questões básicas. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. A América Latina e o Caribe registraram 9,3 milhões de casos de dengue até agora neste ano. É o dobro do número de casos registrados em todo o ano de 2023. A mais recente atualização epidemiológica da Organização Pan-Americana da Saúde revela que a taxa de mortalidade permanece abaixo da meta regional de 0,05%. No Brasil, o número de casos relatados até agora neste ano foi de 7,8 milhões, representando um aumento de 230% em comparação ao mesmo período de 2023. O diretor da OPAS, Jarbas Barbosa, avaliou que o baixo número de mortes é graças aos esforços dos países e ao apoio da Agência de Saúde da ONU. Ele destaca a importância de manter a vigilância, fortalecer as medidas de prevenção e controle e garantir atendimento médico oportuno. Em 2024, até o momento, os países da América Latina e do Caribe registraram mais de 9,5 mil casos de dengue grave
e pouco mais de 4,5 mil mortes. Em comparação com o mesmo período de 2023, toda a região registra um número de aumento nos casos. Isso pode ser atribuído a vários fatores, incluindo a expansão territorial do mosquito Aedes aegypti, que ampliou seu alcance para áreas onde antes não estava presente, possivelmente devido a fatores como o El Niño e as mudanças climáticas. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. O investimento estrangeiro direto na América Latina e no Caribe permaneceu estável em 2023, totalizando 193 bilhões de dólares. A informação vem do último relatório mundial de investimentos, publicado pela ONU Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD. O investimento direto estrangeiro Greenfield, em que uma empresa estabelece novas operações no exterior, registrou um aumento nos valores de anúncios na região, impulsionado por grandes projetos no Brasil e no Chile. Com o crescimento da demanda global, as commodities e os minerais essenciais para as tecnologias de energia limpa foram o principal setor, respondendo por 23% do valor dos projetos da região nos últimos 2 anos. Essa participação é mais de 2 vezes maior do que em outras regiões em desenvolvimento. O investimento em energia renovável também foi proeminente, com 4 dos 10 principais projetos anunciados relacionados à produção de hidrogênio verde ou amônia verde. Em 2023, a América Latina e o Caribe atraíram 19 megaprojetos avaliados em mais de $1 bilhão cada, sendo que 17 deles foram realizados por investidores de fora da região. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. E chegou o momento do nosso correspondente em Nova York, Carlos Kaminski. Olá, Ricardo Veg, olá, Fábio Marçal, olá, Renato Rossi, bichos, tagarelas, aqui Carlos Kaminski de Nova York. E a situação das temperaturas elevadas aqui nos Estados Unidos é extremamente preocupante. Nós tivemos uma onda de calor na semana passada muito forte, com temperaturas aqui na região que chegaram próximo a 40 graus Celsius. E o Serviço Nacional de Meteorologia emitiu novos alertas aqui para várias regiões. Eles acreditam, que mais de 40 milhões de pessoas aí serão atingidas nessa segunda-feira por uma onda de calor muito forte, E, na verdade, essa onda de calor aí pode atingir 44 milhões de pessoas. Foi o que informou o Serviço Nacional de Meteorologia. Esses avisos são para a região Sudeste, Centro-Sul e partes do sul da Califórnia. O número de pessoas afetadas diminuiu com relação à semana passada, desde o final dessa semana. Mas essa explosão prolongada, intensa de calor que veio mais cedo do que o habitual na temporada, ainda representa um risco real para a saúde daqueles que passam períodos prolongados ao ar livre ou que não têm acesso a espaços refrigerados, alertaram as autoridades. E o Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um aviso de calor justamente para essas regiões, especialmente para o Centro-Sul, que vai de Dakota do Sul até o Texas, e como eu já falei, lá na Califórnia. Em Nova Orleans, Louisiana, que pode chegar, a temperatura lá pode chegar a 110 graus Fahrenheit, mais de 40 graus Celsius, e essa temperatura não vai diminuir à noite, causando um incômodo aí, um desconforto para as pessoas para dormirem, Porque esse calor excessivo realmente atrapalha até para a gente poder descansar no final do dia. E também a chegada desse calor mais intenso no início da temporada de verão leva a um nível mais alto de estresse relacionado ao calor, especialmente para aqueles que têm que trabalhar
no ar livre e sem o ar-condicionado. Então as pessoas aqui têm que se cuidar e se preparar um pouco mais aqui, principalmente bebendo muito líquido, é a recomendação aqui das autoridades. E o mais importante é que as pessoas que estarão ao lado de fora se mantenham, como eu já falei, hidratadas. E esse calor é intenso e a umidade extremamente alta, né, prejudica demais a saúde das pessoas. Então, vamos vivendo aqui nos Estados Unidos e convivendo com essa onda de calor, né? Porque para nós não é normal temperaturas tão elevadas, principalmente no início do verão, né? Isso acontece mais ali para julho, agosto, e depois, e são poucos dias, são períodos assim de 2 semanas que as temperaturas ficam mais elevadas. Esse ano as temperaturas altas chegaram um pouquinho mais cedo e trazendo essa onda de calor sufocante para todos nós. Eu fico por aqui, uma ótima semana para todos e um forte abraço. E agora o comentário do lendário Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística. Bom dia, amigos de Bichos Tagarelas. É um prazer de iniciar mais uma semana com vocês. Eu inicio falando de algo que me impressionou muito nesse final de semana. No sábado pela manhã, no meu programa Conversa de Carro, pela Rádio Guaíba AM/FM, também pelo portal da Record, que vai para o Brasil e para o mundo, eu entrevistei ao geólogo Marco Moraes. Ele é gaúcho de nascimento, ele formou-se pela Universidade de Brasília, é geólogo. Durante 18 anos de sua carreira, ele dedicou-se à área de pesquisa em petróleo, no Centro de Pesquisas da Petrobras, trabalhou no mundo, inclusive trabalhou em plataformas de petróleo. O interessante é que em 2017 ele deixou o petróleo e dedicou-se ao outro lado do petróleo, dedicou-se à proteção ambiental. E ele ele fez um livro, já foi lançado agora em fevereiro esse livro, chamado Planeta Hostil, que eu recomendo a vocês, é da editora Matrix. Está aí à venda no Amazon e outros lugares, também tem venda física em livrarias, tem em Brasília, tem em outros lugares do Brasil. O livro é espetacular, ele realmente é uma análise, um corte profundo sobre os problemas ambientais que são do Brasil e do mundo. É um chute na cara do negacionismo, mas o mais interessante foi que no programa de sábado pela manhã, que é às 10 horas da manhã na rádio, eu faço esse programa sempre ao vivo, eu me programei para entrevistar o Marco em meia hora, porque eu tinha até um outro entrevistado, um especialista em combustíveis de São Paulo, e acabou acontecendo que o Marco Moraes deu um show de competência na entrevista, aquelas entrevistas que vão crescendo e que você vai vendo uma pessoa que tem uma verdade muito profunda, que não mistifica, que debateu abertamente os temas da poluição ambiental, as fontes da poluição ambiental, do aquecimento global. E eu acabei me entusiasmando com o Marco Moraes e passei do tempo. Inclusive fui até indelicado, porque o programa é corrido, 1 hora corrida de programa, e o programa liga-se também a portal, ele liga-se à internet, e eu recebia informações e perguntas constantes do programa interativo do Brasil. Gente querendo saber de dados enfim, querendo também entrar no debate da questão do aquecimento global. Me entusiasmei e perdi o outro entrevistado. Foi lamentável porque me cobraram isso, né? Isso foi sábado, domingo, já a assessora disse: Renato, você deixou o meu entrevistado, o profissional aqui, que eu represento, esperando, e você não entrevistou. Eu lamentei, eu tive que pedir desculpas, porque realmente aquelas coisas assim, havia 30 minutos que eu tinha reservado,
Eu achei que 30 minutos é um tempo muito grande numa entrevista de rádio, principalmente, para não ficar chato, mas que nada, 1 hora foi pouco. E, olha, ouvir o Marco Moraes foi uma aula, principalmente sobre as petroleiras, né? O Marco conhece profundamente o meio do petróleo. Eu debati muito com ele essa questão que está vendo, muito chata, muito deprimente, havendo uma espécie de um conluio global que tem por trás os panos as petroleiras que estão fazendo o máximo que podem para que o carro elétrico não participe mais do debate da despoluição ou da descarbonização do planeta. Deixar o carro elétrico numa posição secundária, o que, aliás, tem muita montadora que já está concordando com isso, porque começa a aparecer o debate, começa a mudar o foco. Já não é mais carro elétrico, é carro agora que nem a Toyota está apostando no tal de carro a hidrogênio. Por que a Toyota aposta nisso? E o Marco Moraes foi claro nisso. O hidrogênio não vai ser. O hidrogênio é um produto muito mais caro que a eletricidade. Ele exige transformação química. Ele é de difícil elaboração. Além do que o hidrogênio é um combustível que precisa ser armazenado em temperatura abaixo de zero, é caro. E ele diz que não há motivo para haver uma descrença no carro elétrico. Mas o mais interessante que o geólogo falou foi essa mistificação, ele que conhece profundamente a indústria do petróleo, e coincide a opinião dele com a minha opinião, que é um tremendo jogo de cena. Em inglês a gente diz que about face, mostrar a cara, né, dar um sorriso cínico, das montadoras virem com essa história de serem produtoras de combustível limpo, estão se dedicando a pesquisas para o combustível não poluente. Bom, o Marco, que trabalhou uma boa parte de sua vida como pesquisador da Petrobras, ele disse: olha, isso não existe. A única finalidade de uma indústria do petróleo é o petróleo em si mesmo. É ganhar bilhões de dólares com o petróleo e postergar o máximo o fim do petróleo. Essas petroleiras não estão interessadas absolutamente em descarbonização do planeta. E ele citou exemplos, né, de países que fazem uma jogada dupla, como é o caso da Noruega. Se você for ver lá os carros mais vendidos na Noruega, os 10 mais vendidos, é carro elétrico. É o mercado mais eletrificado do mundo, aquele mercado do norte da Europa. Aí ele falou que a Noruega não faz nenhuma questão de mostrar todos os seus campos de petróleo, plataformas de petróleo que tem no Mar do Norte, e que são dezenas, e dali que ela tira os benefícios do país, para a economia do país, é do petróleo. E ele falou que não tem mais como tergiversar, não tem mais como postergar, o planeta não pode mais aquecer. Nós estamos num limite. Ele citou inclusive essa tragédia do Rio Grande do Sul, e outras tragédias que estão acontecendo no mundo. Temos agora já uma nova tragédia, depois do Rio Grande do Sul está debaixo d'água, o Pantanal está debaixo do fogo, um prejuízo trilhardário para o Brasil. Vai acabar aquele bioma magnífico do Pantanal, milhares de bichos já estão morrendo, de animais estão morrendo, vai ser uma nova catástrofe, como foi a questão de poucos anos atrás, que morreram mais de 1 milhão de animais. E os incêndios na Califórnia voltaram com força total. É um drama no mundo. Um outro fator que o Marco falou, que ele acha muito estranho, que montadoras chinesas que chegaram ao Brasil se intitulando montadoras verdes, os chineses gostam muito desse fato. Ele, que esteve na China várias vezes, inclusive a trabalho da Petrobras, ele disse: olha, a China tem um problema seríssimo. O problema da China é manter a sua produção de energia elétrica que vem do carvão. A China tem que primeiro descarbonizar as suas fontes de energia, para depois mostrar ao mundo uma face ecológica. E também ele falou que essa chegada dos chineses ao Brasil já está muito estranha, porque primeiro vieram com essa conversa mole de carro elétrico. Se nós formos ver agora na mídia, e tem aí os baba-ovo na mídia, principalmente em São Paulo, e falam toda hora, é BID, e a Great Wall, eles estão sendo, agora ele até brincou, ele disse, agora eles são, não é mais a Green Tech,
Agora já é brown tech, ou mais escuro ainda, é a cor do petróleo. Elas vão produzir somente carros híbridos no Brasil. Os carros elétricos foram deixados em segundo plano. Não é para isso que elas chegaram ao Brasil. Foi para ajudar a descarbonizar o Brasil. Mas aí ele falou também em outra questão. Ele é completamente, o Marco Moraes é completamente contra essa questão de tirar petróleo da Amazônia. Ele diz que isso é um grande passo equivocado, um salto para trás do governo brasileiro. O negócio é pesquisa, desenvolvimento de fontes eólicas, energia solar, principalmente energia eólica no Brasil, que tem grandes áreas eólicas, inclusive plataformas no mar que podem ser feitas, geradores de energia eólica colocando no mar, no litoral brasileiro. E nós temos fontes também hidrelétricas, né? Então ele falou que o Brasil é o país mais propício para a descarbonização via combustíveis alternativos ao petróleo. No entanto, não é isso que nós estamos vendo. Ele falou que em breve teremos a depredação ambiental na Amazônia, porque toda a exploração, ele que trabalhou até em plataformas de petróleo, ele sabe que extrair petróleo é um negócio altamente poluente. Então, realmente foi uma denúncia de alguém que conhece muito, e eu recomendo para vocês aí o livro do Marco Moraes, que fala sobre o alto risco que o planeta hostil. Esse é o nome. Vão aí nas livrarias de Brasília, de São Paulo, procurem pelo Amazon, comprem esse livro que é espetacular. E eu tive o grande prazer de entrevistar o Marco Moraes sábado pela manhã para o meu programa Conversa de Carro. Um novo encontro com vocês amanhã. E vamos agradecer a todos que fizeram esse programa. Celito Rebelato Júnior, publicitário, nosso grande editor, ao Ricardo Egg, meu querido amigo, editor, produtor, mestre em marketing digital, na política principalmente. Contratem na política Celito Rebelato Júnior e Ricardo Egg, uma dupla imbatível para você que quer se reeleger. Agradecer ao Renato Rossi, meu grande amigo, um franco-brasileiro que brilha sempre aqui no programa, ao Carlos Kaminski, nosso correspondente nos Estados Unidos, e a nossa Rádio ONU, que prestigia aqui o nosso programa. Então, gostaria de agradecer você, ouvinte, que tem nos dado a audiência diária, e avise para todos, seus amigos, seus inimigos, a tia do Zap, o tio do Zap, para entrar, para ouvir o Bichos Tagarelas, que você não vai se arrepender. Voltamos amanhã, dia 25 de junho, uma terça-feira, e vamos tentar trazer boas notícias.